Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar sobre o contrato diferente que acabou sendo uma notícia salvadora para o técnico Renato Portaluppi. E não, você não precisa me matar, mas é sobre o contrato do João Pedro Galvão, que tem um detalhe, uma situação que não é usual e que foi colocada neste acordo entre um clube europeu, o Fenerbahçe da Turquia, e o Grêmio, mas que neste momento vai acabar ajudando ao Renato ter alguém em campo, porque, cara, tá louca a situação. Não é que o Grêmio não tem um titular, o Grêmio não tem titular e não tem reservas à sua disposição a partir de agora. Isso a gente vai falar, mas como eu tô bem maluco hoje, olha só, Grêmio e Flamengo na próxima quinta-feira no Maracanã. O Cebolinha prometeu lá, dizendo que a lei do ex funciona e tudo mais, e a verdade é que funcionou em algum momento, mas eu fui na KTO e fiz um experimento. Coloquei no jogo do Grêmio, coloquei criar aposta, coloquei lá, Grêmio vence, botei placar exato 1-0 e esse gol vai ser marcado pelo JP Galvão. É isso mesmo que você tá ouvindo. Fiz lá uma aposta, coloquei que o Grêmio ia vencer, que o placar exato seria de 1-0 pro Grêmio e coloquei que o gol seria marcado pelo João Pedro Galvão. Tá pagando 46, tá aqui o comprovante da aposta, 46. Eu botei 10. Botei 10 para sair com 460. É a prova de que tu não precisa ir lá e te comprometer as tuas finanças. Tu pode colocar, eu sei que é bem provável acontecer, mas se eu me der bem, eu me dou muito bem, né? E é assim que funciona. A gente pode ir lá e ficar brincando, se divertindo, pode dar certo, pode dar errado, não tem problema. Mas a KTO é para isso. Ninguém faz riqueza da noite pro dia, não há promessa falsa na KTO. É uma casa para tu brincar e te divertir, numa dessas tirar os pila do sueco. Quer brincar? KTO.com é a dica. JB Filho é meu código promocional, tu ganha um bônus de arrancada por lá. Gente, olha só, a lesão do Diego Costa tá confirmada. Do André Henrique também, ele tá fora, tá longe de voltar. Renato vai ter que apostar no João Pedro Galvão por um bom tempo. E mesmo que ele não esteja conseguindo performar tão bem aqui, a verdade é que o empréstimo dele tem um detalhe que faz toda a diferença. Em geral, os clubes brasileiros, quando fazem acordos com europeus, fazem acordos da metade do ano até dia 30 de junho do outro ano. Ou seja, tu faz contratos até o dia 30 de junho. Especificamente, o do João Pedro Galvão, ele é até 31 de julho. Ele tem um mês a mais. E aí tu vai me perguntar, por quê? O Grêmio chega a um acordo com o Fenerbahçe para conseguir o empréstimo do jogador pelo dia 1º de agosto ou 2 de agosto. Ele foi anunciado no dia 2 de agosto, mas no dia 1º já tinha um acerto total. E ali o clube tinha imposto que o acordo fosse de uma temporada, na verdade de um ano, de 12 meses seguidos. Para assinar de agosto mais 12 meses, tu faz do mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, até julho e não junho. Para completar um ano que foi o acertado entre as duas equipes, esse contrato foi prorrogado um mês a mais. E isto significa que, tradicionalmente, os contratos são feitos até junho, mas ele foi colocado um mês para frente. O Grêmio terá um mês a mais de João Pedro Galvão. Mesmo que, em geral, na Europa se faz de junho a junho. Por quê? Porque em junho acabam todas as competições por lá, tem férias e aí em julho reabre a janela europeia. A janela europeia agora já está começando a reabrir em alguns mercados, abre daqui uns dias, alguns dias na Espanha, Alemanha e tal e tudo mais, e aí começam as movimentações. Eles tiram o mês de julho para movimentações. Mas a janela, eu estava até aqui aberto aqui no meu computador, exatamente a janela da Turquia. É um pouco maior, ela vai até o dia 13 de setembro. Então, como a janela na Turquia é um pouco maior para a entrada na Turquia, eles se permitem fazer estas situações de poder ampliar alguns contratos. Essa diferença dará ao Renato 2 meses do João Pedro Galvão. Em qualquer outro cenário, eu estaria aqui dizendo, puxa vida, a direção do Grêmio vai ter que pagar um salário que é alto, na casa dos 800 mil, para um jogador que não performou. Mas o cenário hoje é o seguinte: Diego Costa, lesão muscular grau 3 na coxa. Se der tudo certo, volta em 2 meses. Com muita sorte para os jogos contra o Fluminense na Libertadores da América. O Soteldo teve a mesma lesão aqui no Grêmio, em 55 dias estava recuperado. Mas o Soteldo tem quase 10 anos a menos, daqui a um pouco não dá 10 anos, uns 5, 6 anos a menos do que o Diego Costa. E é um outro organismo, uma outra pessoa, a gente não sabe. André Henrique se recupera de lesão no tornozelo, previsão de volta só para agosto. O Jardiel, destaque da base, poderia ser o cara a ser usado. Teve uma lesão muscular, voltou e sentiu de novo, tendência é de mais um mês e meio fora. Ou seja, tá todo mundo fora. O Renato hoje tem para escalar o JP Galvão,
e aí ele tem para usar junho e julho, e aí em agosto, quando começarem a voltar os jogadores, o Renato, né, tem... E o Grêmio, se quiser contratar jogador, é só a partir do dia 10 de julho, tem mais um mês. Tem mais um mês ainda para contratar. Ah, contratou o Pedro Raul? Ele não pode jogar agora, ele só pode jogar daqui a um mês. E até chegar, se ambientar e tudo mais, cara, não tem o que fazer. O João Pedro será usado. Como alternativa, existe a possibilidade de um Galdino, tá improvisado ali, ou até um Natan Fernandes, que já jogou na base de 9, tá? E ele até foi bem numa Copa do Brasil como 9. Eu fui conversar com algumas pessoas que conhecem melhor o jogador ainda do que a gente, que conhece ele desde a base, e dizem, olha, ele é um 9 que tem faro de gol, tem velocidade, tem uma situação interessante, ele finaliza bem, mas não é o 9 que o Renato gosta de um pivô, de cara que briga entre os zagueiros, até por isso que ele gosta tanto do João Pedro, que briga entre os zagueiros e tudo mais, não é a característica que o Natan poderia entregar. Mas eu já tô pregando pra todo mundo o seguinte, pra mim muda o jeito de jogar, tá? Eu mudaria. Faria ali Dodi, PP, Carbacho, o Edenilson, Cristaldo, fazia um losango e metia 2 atacantes. Pavon e Soteldo, quando Soteldo voltar à Copa América, enquanto isso Gustavinho. Mas sou eu, o cara que faria isso. O Renato gosta de centroavante, então se quiser centroavante é João Pedro, tá? Tem mais 2 meses de João Pedro ainda, mais 2 possibilidades. E aí depois o que vai fazer, quem vai ser o reserva? Só tem o Natan Fernandes e o Galdino, porque contratar mês que vem. Os 3 lesionados só para agosto. E aí, o que se faz? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.